Olá pessoal, muito boa tarde a todos, muita luz, muita paz. Com alegria que nós estamos aqui para mais esse bate-papo, né, sobre espiritualidade. Tá? Sempre lembrando que devido à quantidade muito grande de pessoas, fica meio impossível, meio difícil responder a pergunta de todos. Tá? Nós temos então que ir selecionando as perguntas devagarzinho para que possa a gente atender, né? Aí a dúvida mais geral de todo mundo, tá ok? Como podemos saber se fomos abduzidos durante a noite? Como percebemos isso durante o dia? Olha, é muito difícil isso. Se você não tem uma mediunidade, vamos assim dizer, ampla, né, as sensações vão chegar como se fossem sonhos. Eu sonhei com um disco voador, eu sonhei com um extraterrestre, e as imagens foram meio confusas, difusas, tal. Né? Então você não consegue separar uma realidade de um fato que você sonhou, tá? Então, realmente fica difícil, não tem como você fazer. É só você tem que ampliar a sua capacidade mediúnica, você tem que ampliar realmente a sua percepção para você ter certeza objetiva de suas experiências espirituais e mediúnicas, tá? Senão não tem jeito, não tem como a gente ficar... Porque o que tem de gente que viaja na maionese aí, cara, você não tem noção. Nossa Senhora. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não confundir, né, realidade com ilusão. Né? As profissões continuam sendo exercidas no planeta de regeneração, como, por exemplo, a psicologia? Por exemplo, o que eu falo, quais são as profissões do futuro? Né? O que lá na frente nós vamos ter sempre, né, essas questões ligadas à humanidade, né, ligadas ao ser humano, elas terão continuidade, mesmo após a morte. Após a morte, hoje em dia, né, no mundo espiritual, no mundo astral, né, os espíritos precisam muito de conselhos, precisam muito de entender a sua psicologia, precisam entender o seu interior, suas emoções, seus traumas. As pessoas ficam muito traumatizadas após a morte, dependendo do tipo de morte que ela tem, às vezes uma morte violenta. Então é óbvio que o trabalho do psicólogo do outro lado é muito importante. E o trabalho de todos os cerimônios é importante. Por exemplo, uma pessoa às vezes trabalhava em computação aqui, né? Chega do outro lado, não tem computador igual. Né? É uma coisa diferente, a tecnologia é diferente, mas tudo se adapta. Nós nos adaptamos, nós aprendemos. E a partir daí, devido à nossa facilidade em alguma área científica ou tecnológica, nós nos adaptamos. Mesma coisa que médicos aqui, né, quando passam para o outro lado, vai aprender um outro lado, um outro tipo de medicina, medicina espiritual, e vai ser útil, vai trabalhar também. É sempre assim. Professor, o senhor sabe o que pode estar acontecendo em Magé, no Rio de Janeiro? Não tenho a mínima ideia. Mas é muito engraçado que isso caiu numa região de uma fábrica estava vendo aí, né? Numa fábrica de produtos bélicos. Por isso que o exército está lá cercando. Deve ser alguma coisa que saiu meio fora de controle. Né? Pode ser fábrica de foguetes. Algum foguete disparou. É difícil saber. Vamos deixar a coisa ser verdade mesmo. Eu não confirmo nada de OVNI. O OVNI não vai cair exatamente na base militar dos caras, né? Numa fábrica de armas do exército. Né? Existe alguma explicação espiritual sobre a origem do sangue RH negativo? O que significa apenas 15% da humanidade ter esse fator sanguíneo? Nós temos assim, a construção biológica do ser humano, ela é muito complexa. A ciência não sabe muito sobre a natureza intrínseca do DNA do ser humano, essas questões todas, tá? Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma razão de existir. Eu não tenho muita informação específica sobre isso, não. E ninguém tem, sabe? Ninguém tem. Porque são conhecimentos que demonstram lá da raiz da humanidade, do ser humano, né? Provavelmente tem a ver com alguma adaptabilidade de almas e de espíritos
que precisam sintonizar com certos padrões de energia, e por isso nós temos diferentes tipos de manifestação biológica, aqui, variações, né, no tipo sanguíneo, nessas questões de tipo A, tipo B, né, essa coisa toda aí, você tem o fator RH e tal, você está entendendo positivo ou negativo. O ser humano é muito variado, exatamente para não dar problemas, né? A gente sabe que quando você tem relações consanguíneas, né, para gerar filhos, você tem problemas, né? Problemas de algum tipo de síndrome. Então, por isso, né, talvez essas variações, né, no fator sanguíneo, fator RH, para exatamente não ter muita desse tipo de problemas. Um médium bem desenvolvido que vê espíritos nitidamente poderia olhar para o céu e enxergar as cidades astrais? É meio difícil, porque ela está muito longe, né? Você tem que entender que quando você 500 quilômetros de distância é muito longe, tá? Imagine se você, né, mesmo se eu, por exemplo, eu estou a 150 quilômetros de Limeira, de São Paulo. Se eu subir aqui numa coisa bem alta, numa montanha bem alta, a cidade de São Paulo vai parecer uma mancha para mim só, certo? Nesses meus olhos físicos. Se eu botar um binóculo, posso até aumentar um telescópio, posso até aumentar a visão, né? Mas imagine a 500 quilômetros de distância, né, que é a cidade astral bem alta. Então, você não vai ver nitidamente, você vai ver pequenas, você não vai conseguir nem distinguir direito, né? Mesmo o vidente perfeito. Como funcionam as cidades astrais? Todo país, estado ou cidade tem uma em cima? Como funciona? Não. A distribuição geográfica das cidades físicas é uma coisa. A distribuição geográfica na outra esfera das cidades astrais obedece outros padrões. Outros padrões. Não é assim como você pensa, não. A Limeira tem a minha cidade. Não. Lá é tudo diferente, tá? Tudo diferente. A distribuição geográfica. É outro tipo de organização, política, econômica, essas coisas todas, né? E como as coordenações são feitas em relação aos planos físicos daqui, tá? Quais são os sintomas mais comuns de uma projeção astral? Eu acho sim que não é questão de sintoma, né? É questão de você começar a ter sonhos muito lúcidos. Você ter certeza, você se sente acordada no sonho, você consegue tomar decisões. Puxa, eu estou acordado, estou consciente, olha, meu corpo está dormindo lá. Puxa, eu vou fazer tal coisa, então já que eu estou aqui, posso tomar decisões, deixa eu ir para tal lugar, deixa eu fazer tal coisa, tal. Quando você começa a ter esse tipo de situação, significa que você já está tomando controle do que você faz à noite. Embora ainda você não veja a saída do seu corpo, você não veja o retorno, você acorda de repente, simplesmente, você não vê toda essa transação. Mas pode ser um fator, né, que nós chamamos de sonhos lúcidos. Você está extremamente lúcido e acordado em um determinado momento da noite e pode, ali, a partir dali, tomar decisões, né, e não ficar aquela coisa confusa que acontece com os sonhos. Professor, eu consigo fazer projeção astral consciente. Sinto-me saindo do corpo, porém fico com medo e forço minha volta ao corpo físico. O que posso fazer para eliminar esse medo? Então, sabedoria. Só tem uma coisa que elimina o medo, é conhecimento. Então você vai ter que estudar bastante, estudar filosofias novas, né, para você perder o medo dessa situação, tá? Nós fomos muito dominados pelo medo do demônio, do encosto, do espírito invasor, vai roubar meu corpo, né? Vocês assistiram muito filme de terror na vida, e isso não tem nada a ver com a realidade. Então nós temos que nos libertar desses arquétipos da humanidade. Os arquétipos introduzidos pela Igreja Católica. A Igreja Católica sempre criou o terrorismo e o fantasma para que o paranormal não se desenvolvesse, né? Para que o médium não existisse, porque ela perderia o poder, né? É igual o Chico Xavier, né? O Chico Xavier entra numa igreja, ele via mais que o padre, sabia mais que todo mundo. Então, como é que você pode admitir um indivíduo desse com mais sabedoria do que o sacerdote? Né? Mais percepção da realidade do sacerdote. Esse era o problema dos médiuns e pelo motivo pelo qual a igreja sempre combateu a mediunidade. Né? Então você precisa perder esse medo. Você precisa ir em frente, não tem outro jeito a não ser coragem. E estudo, né? Muito estudo, para que a gente possa, então, vencer essa situação de medo.
O medo é o maior de todos os escravos que impede a evolução do ser humano. Professor, sou aluno do curso online de Tai Chi Chuan e na noite passada eu não segui o Kati, pois os movimentos corporais surgiram naturalmente pela primeira vez. Isso é natural? Pode acontecer, não tem problema nenhum. O que a gente pede para o aluno é que primeiro ele treine esse Kati, por quê? Porque ele precisa conhecer as técnicas, né? O Tai Chi é uma arte marcial e, como qualquer outra marcial, existem técnicas, existe todo um processo envolvido ali. Você pode criar o seu Tai Chi a partir do momento que você conhece as bases, conhece o fundamento, conhece os movimentos fundamentais. Aí você pode até fazer uma sequência de movimentos, né? Ok? Senão qualquer coreógrafo poderia fazer Tai Chi. E a coisa não é bem assim. Existe uma técnica, existe posição exata das pernas, existe posição exata do corpo, de postura, tá? Isso tem a ver com a técnica mesmo da coisa que o indivíduo vai aprendendo com o tempo, com a vida, né? Não é simplesmente uma invenção de movimento. As pessoas atendidas por Zé Arigó e o Dr. Fritz faziam parte de um resgate da experiência passada deles? Provavelmente sim. Eu acho que todo mundo que se acomete de algum mal nesse planeta tem um motivo por estar vivendo este mal, vivendo esse problema, né? Então, quando caía na frente de Zé Arigó, por exemplo, do Dr. Fritz nas cirurgias mediúnicas, era geralmente avaliado se era uma questão kármica ou não. E se não fosse uma questão kármica, as tecnologias envolvidas ali ao lado daquele médium removia a doença e o problema praticamente instantaneamente. Porque as tecnologias que existem no mundo espiritual e o conhecimento do corpo espiritual que os espíritos têm é algo que não tem nada a ver com os médicos daqui. É totalmente diferente de tudo, né? Eles podem curar qualquer coisa, qualquer coisa. Se cada reencarnação dura em média 10.000 anos, o que fazíamos antes de encarnar, sendo que existíamos há bilhões de anos? Bom, em primeiro lugar, não é que cada reencarnação dura 10.000 anos, não é bem assim. A história do projeto planetário Terra, hoje, ela está com 10.000 anos, nessa nossa fase. Não se esqueça que tivemos mais quase 10.000 anos na Atlântida lá. Então nós tivemos 2 projetos na Terra. E, claro, nosso sistema solar, nosso planeta Terra é um planeta jovem na galáxia. Tá? Quando o nosso planeta Terra estava nascendo, há praticamente quase 5 bilhões de anos atrás, a galáxia já tinha praticamente 8 bilhões de anos de idade, né? E a vida só foi possível nós chegamos na Terra, o homem está aqui na Terra há 40.000 anos atrás só, na escala de tempo é quase nada. É óbvio que todos nós, antes de estarmos aqui na Terra, estávamos em outros mundos na galáxia, em outros projetos. Todos nós somos almas extraterrestres. Todos nós somos almas extraterrestres, em trânsito na superfície do planeta Terra. Professor, o caminho do Bodhisattva são minhas raízes mais profundas na espiritualidade. Eu não conheço muito as práticas para a atualidade, como os yogis, taoístas, druidas. O senhor poderia me dar um panorama? Você mesmo disse que segue os caminhos dos Bodhisattvas, né? Para você seguir um caminho de Bodhisattva, você tem que ter um conhecimento. Você tem que ter uma prática Bodhisattva, né? Se você não tiver uma prática Bodhisattva, como é que você pode dizer que você está no caminho dos Bodhisattvas, né? Geralmente, todos esses grandes mestres, ou eram mestres yogis, ou mestres taoístas, né? Estudante da filosofia e vivia a filosofia, eles praticavam a vida, né? Você está entendendo? Né? Eles viviam em função de uma prática budista, de um jeito de ser budista, de um jeito de ser taoísta, né? Entendeu? E envolvendo isso existia a prática de yoga, a prática de tai chi, prática de alimentação, uma série de coisas, estudos, muito estudo, né? Então, nos dias de hoje, né, as pessoas não vivem 24 horas como um monge, né, dedicado praticamente à sua vida espiritual, né?
Mas mesmo assim, se você vê a vida de um monastério, os monges, todos eles têm que trabalhar. Né? Alguém tem que lavar roupa, alguém tem que cozinhar, alguém tem que limpar o templo, alguém tem que chega uma hora que você tem que construir, tem que fazer serviço de pedreiro e tal. Eu que, né, sempre tive comunidade, né, o ashram, nossos ashrams, porra, eu trabalho o dia inteiro, cara. Né? Ou é na lavoura, ou é na parte de pedreiro, pintura, construído, conserta aqui, sobe no telhado, alguma parte elétrica, cuida dos cachorros, cuida dos gatos, né? E a gente sempre está na correria, sempre está trabalhando, sempre, sempre. E logo nós vamos ter a nossa parte espiritual, o momento que nós vamos sentar, fazer nossa meditação, nossas práticas de tai chi, nossas práticas de yoga, nossos estudos, tá? Tudo bem dosado, a gente chama o equilíbrio entre o material e o espiritual, chamado caminho do meio, né? Então esse é o caminho que eu acho assim, mais equilibrado, é o caminho do meio. Né? Você não pode viver 100%, né, no materialismo, né? Então, o importante é você estar no caminho do meio, né? Praticar a espiritualidade, né? Procura uma prática, não adianta só teoria, não resolve, só teoria não resolve. Temos que criar práticas. É possível visualizar aura através de aparelhos como a televisão ou celular? Não, não capta, né? Não capta. Né? Esses aparelhos, por exemplo, a própria aura em si, né? Ela é uma radiação que não impregna, né? O chamado CCD, a câmera que vocês têm aí, que hoje todas as câmeras funcionam com um padrão de cristal líquido. A luz sensibiliza uma área lá chamada CCD, cristal líquido. E ela só sensibiliza na faixa da radiação eletromagnética específica, tá? Agora, se você tivesse uma câmera infravermelha, ela vai, né, vamos supor, sensibilizar na faixa do infravermelho e vai transformar para uma parte visível. O que não acontece com a radiação espiritual, aquela que é emitida pelos espíritos e tudo mais, né, que ainda não tem nenhum equipamento projetado para ser sensível a essa radiação e poder se tornar visível. Tá? Por isso que não tem nenhum aparelho ainda para ver espírito. Porque ninguém desenvolveu uma teoria ainda nesse aspecto. Para depois construir uma tecnologia em cima, entendeu? Esse é o ponto. Tenho 32 anos e não estou conseguindo um amor, uma companheira. O que você me aconselha, professor? Parece que minha alma nunca chega. Minha alma minha alma gêmea. Mas é porque ela não existe, cara. Não existe alma gêmea. É uma ilusão que você cria. Né? E outra, você criar uma dependência de alguém para te fazer feliz, esse é o maior erro que você comete. Tá? Você não tem que procurar, você não tem que ficar procurando, ficar esperando sua alma gêmea. Eu tenho 32 anos, não encontrei. Se não encontrar também é grande coisa, né? Nós temos que viver o interno. Olha, o lance é o seguinte, não podemos criar situações externas para a gente se realizar e ser feliz. É o maior erro que você comete na tua vida é esse. Só vou ser feliz quando eu encontrar a minha alma gêmea. Ah, meu filho. Isso significa deslocar a sua realização, a sua felicidade no outro, fora de você. Quando você fizer isso, sua vida vai se tornar uma desgraça. Você precisa aprender a esquecer esse externo, a esquecer o outro, a outra, né? E centrar em você, buscar a felicidade, buscar a realização em você, independente de ter ou não ter alguém do seu lado. Você está me entendendo? Então é muito importante que vocês entendam. Enquanto vocês não entenderem isso, vocês vão estar fadados ao sofrimento, estão fadados a um sentimento de solidão, de angústia. Aí, quando isso aperta, qualquer porcaria que aparece, você agarra. Aí a tua vida vira um inferno, né? Aí a coisa piora. Ao invés de você ser feliz, vira uma desgraça a relação afetiva. Em muitos casos, essa relação afetiva é uma desgraça, um conflito total, uma guerra, até chega a matar um outro, né? Então é importante para o espiritualista verdadeiro ele não procurar o outro, não colocar nada no outro. Na vida, naturalmente, as coisas vão acontecendo, os companheirismos vão chegando, a gente vai interagindo, tendo esse compartilhamento. Mas quando a pessoa vai embora, você não pode destruir, você não pode morrer, você não pode, vou dar um tiro na minha cabeça, sabe? Você está entendendo?
Não, você não possui ninguém nessa vida, você não é dono de ninguém. E ninguém tem obrigação de te fazer feliz. Ninguém. A única pessoa que tem obrigação de te fazer feliz é você mesmo. Esqueça essa condição de você esperar que alguém venha e te faça feliz. Beber socialmente bebidas alcoólicas é considerado um suicídio para o plano espiritual? Não, tomando um vinhozinho light, uma cervejinha light. Você não pode tomar um caminhão de bebida, né? Senão o padre estaria condenado à morte no astral, né? Aquele que reza umas 10 missas por dia, tomando um golinho de vinho, um cálicezinho de vinho ali na missa, né? O bicho estaria uma garrafa por dia. Brincadeira. Então, né, na verdade, nada que não seja em excesso faz mal. Tudo tem que ser controlado, tá? Professor, quando eu era criança, via muitas coisas do mundo espiritual. Hoje eu não vejo mais. O que posso fazer para desenvolver a mediunidade? Existe algum exercício prático? Existe. Nós temos inclusive em nossos cursos aí, cursos sobre o desenvolvimento da mediunidade de terceira visão. Faça esses cursos lá, tem muitos exercícios, muitas técnicas para você praticar e fazer esse desenvolvimento. Nós temos também cursos específicos sobre projeção astral, desdobramento consciente, onde lá temos muitos exercícios e práticas para você fazer todos os dias antes de dormir. E isso vai ajudar muito você a ampliar a capacidade mediúnica, se é que você tem uma latente já. Isso ajuda muito, tá? Muito. Essas pessoas que estão partindo para o plano espiritual, vítimas do vírus, é porque chegou a hora deles? Ou está tendo muita revolta no plano espiritual? Ou a aceitação é com o tempo? Todo mundo que morre do outro lado, né, não importa a causa da morte, demora para se adaptar, né? Só se a pessoa tivesse muita espiritualidade mesmo, aí não tem problema. Passa, não está nem aí, né? Mas a maior parte dos seres humanos são pessoas, né, que sofrem muito após a morte. Eles têm muito problema de adaptação após a morte. Eles não acreditam na morte. Chega lá tão vivo, eles não entendem a situação, porque em vida aqui nunca se preocuparam com isso. Então, às vezes, são pegos de surpresa, morrem no acidente, né? Entendeu? Então, sempre tem uma equipe espiritual do outro lado, muita gente do outro lado que ajuda essa recepção, que tenta auxiliar, conversar e preparar as pessoas para um novo caminho, para uma nova jornada após essa experiência na matéria. Tá? Isso é perfeitamente normal. Não é só que agora está em crise de doença, em guerras, que tem mortandade em massa. Também sempre acontece. Tá? A intensificação de OVNIs no céu esse ano tem alguma relação com a data limite e a transição planetária? Muito a ver. Vocês vão ver muito mais notícias de OVNIs cada vez mais intensa. Tá? A transição se aproxima a passos largos. Quando alguém é assassinado, aquilo foi programado ou por conta do livre-arbítrio das pessoas, as coisas saem fora do controle? Então, veja bem, é bem interessante. Deixa eu colocar uma coisa importante para vocês. Eu vou colocar uma frase do Dalai Lama para vocês. O Dalai Lama. O Dalai Lama diz assim, essa frase: tenha fé em Deus, mas tranque seu carro. Ou seja, você não pode dar mole para bandido. Você está numa floresta. Vamos supor que você vai para a África fazer uma excursão à África, né? Num safari na África, e você simplesmente, como um verdadeiro idiota, sai andando no meio do mato. Lá tem tigre, tem leão, tem diabo. Não, tigre não tem na África. Tem leão, leopardo, guepardo, certo? Rinoceronte. O bicho vai olhar você e vai vir com tudo em cima de você. Isso é destino? Não, isso é burrice. Então a mesma coisa, vamos fazer o seguinte, tá? Vou para o Rio de Janeiro. Eu vou lá na favela, vou subir lá no morro, que é anto de traficante bandido, no sentido, né, eles têm o território deles, quem entra lá. Então, eu não posso entrar na floresta se eu não estiver protegido. Né? E a vida nossa aqui é uma floresta. Né? Nós temos que tomar cuidado. Né? Porque ninguém morre na véspera.
certo? As pessoas têm o seu livre-arbítrio, o bandido também tem o livre-arbítrio dele, certo? Ele está com uma arma na mão, ele quer roubar, certo? Você não pode dar uma de herói. Às vezes você chega, o cara mete o revólver na tua cabeça, você vai reagir e fala, não, fica tranquilo, conversa com ele, não, fica tranquilo aí, eu estou numa boa, o que você quer levar meu carro? Você pode levar, fica numa boa. Agora, se o cara der um tiro em você, ele pode acertar ou errar. Aí tem a ver com o cara de cima lá. Ou pode dar um tiro em você e você não morrer. Você vai para o hospital e cura, fica bom. Mas se você tiver que morrer naquela situação, o plano astral vai levar você para cima. Então, tudo acontece. Nós temos que ter cuidado nessa vida, cara. Nós vivemos numa floresta. E na floresta tem tigres, leões, todos os animais selvagens, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado sempre, né? Não tem outra coisa a fazer. Professor, eu sinto muita tristeza e preguiça. Isso pode ser algo espiritual? Não. Tristeza e preguiça não tem nada a ver com algo espiritual. É falta de vergonha na cara mesmo. Eu acho que você precisa começar a agir, começar a trabalhar, fazer alguma coisa útil para a sociedade. Levanta essa bunda da cadeira. Vamos, tem milhões de coisas para a gente fazer, certo? Milhões de coisas para a gente ajudar as pessoas. Vai lá ajudar a fazer sopa, vai ajudar a levar comida, vai fazer máscara, vai fazer alguma coisa útil para a sociedade, cara. Não adianta você ficar aí achando que ai, Deus tem que me... Os ETs tem que arrumar minha vida. Os ETs tem que fazer eu ficar feliz. Pô, para com isso. Vamos se mexer, vamos ser útil nessa sociedade. Tem muita coisa importante para ser feita pela humanidade e você ficar sentado dormindo com preguiça. Pô, que isso? Pelo amor de Deus. Ainda que eu sou brando com você, tem hora que eu tenho uma raiva desse tipo de gente. Tá? Tem muita coisa importante para ser feita para ficar vagabundeando nesse mundo. Muita coisa para estudar, muita coisa para aprender, muita coisa para ensinar as pessoas, para ajudar as pessoas nesse mundo. Nós não podemos ficar encostados sem fazer nada. O mundo precisa da gente, o nosso semelhante precisa de nós. Professor, o que o senhor acha dos ceifadores? Dizem que ainda esse ano virá o segundo ceifador. Isso é tudo lenda. São tudo lenda. Como vai o anticristo? Quando vai vir o anticristo? Vocês estão esperando o anticristo? Né? Quem que é o anticristo? Né? Segundo as profecias, virá o terceiro anticristo, né? Você está entendendo? Que o primeiro anticristo foi Napoleão Bonaparte. O segundo anticristo foi Adolf Hitler, né? Agora virá o terceiro anticristo, né? Então, são lendas, cara. Você que dá nome, né? Agora, isso quer dizer que durante a Segunda Guerra Mundial, o único que não prestava era o Hitler, né? Você tem milhões que não prestavam, milhões que faziam cagada extrema. Você tinha assassinos pior, né? Agora leva fama só o comandante político, né? O comandante político, ideológico. Agora ninguém fala do anticristo do Stalin, né? O Stalin virou um santo depois daqui, né? Para toda a cadeia comunista. Foi um dos maiores ceifadores da humanidade. Você está entendendo? Então, tudo é história, tudo é rótulo, tudo é lenda. Mas é óbvio, né, que a humanidade ela sempre vai passar por perturbações. É como os vírus, né, as doenças, as epidemias em massa, são, né, estruturas de perturbação do nosso mundo. A visão que ocorreu nos céus da China em 2015 era uma cidade astral? É difícil saber. Como você não estava lá, não viu direito as coisas, essas imagens são complicadas. É difícil falar de uma coisa que não está discutida amplamente, que, sabe, eu não sei o que aconteceu direito lá. Ninguém sabe o que aconteceu direito lá. Então, qualquer opinião que a gente der pode ser complicada, pode ser acarretada em erro. E eu sou um cientista, eu não gosto de falar bobagem, eu gosto de falar coisa que eu não sei, que eu não tenho certeza, né? Então, precisaria de muito mais estudos, muito mais informação para a gente construir uma realidade, né? O que realmente devemos aprender de mais importante nessa vida? Nós devemos acordar.
A única coisa mais importante nessa vida é acordar para o Espírito. Né? Trazer o nosso Espírito eterno à tona, trazer a nossa alma à tona. Ela que tem que comandar a nossa vida. Ela que tem que dirigir a nossa vida. Né? Jesus falava isso que eu estou falando agora para vocês numa seguinte frase: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e o resto vos será acrescentado. Então Jesus sempre dizia que a prioridade de qualquer indivíduo neste mundo é buscar a sua essência original, buscar o motivo pelo qual você veio a esse mundo. Isso é sabedoria. A partir do momento que você tem essa consciência do teu espírito, você vai andar nessa vida de um outro jeito. Você vai estar nesta vida de um outro jeito. Você não vai ser escravizado nessa vida pelo mundo capitalista, pelo mundo materialista, né, e pelas ideologias nefastas que existem por aí, né, que escravizam o ser humano em todos os sentidos. Um homem voltado a sua alma e seu espírito desperto, jamais ele será escravizado por nenhuma ideologia neste mundo. Ele será um espírito liberto. Isso é extremamente importante. Já tendo consciência sobre o plano astral, após a minha morte, eu perco as lembranças da Terra? Claro que não. Claro que não, de jeito nenhum. Nunca. O espírito lembra de tudo depois da morte. Professor, eu sinto muitas dores no meu fígado, mas eu me alimento bem, não bebo e já fui ao médico e nada foi detectado. Dores sem explicação pode ser algo de vidas passadas? Depende. Pode ser influências vibratórias de entidades espirituais que morreu com problema no fígado, com câncer no fígado. Tudo tem que ser avaliado. Se os médicos não detectaram absolutamente nada físico, vamos tentar do lado espiritual, né? Vamos a um centro espírita, vamos tomar um passe de cura. Se tiver alguma entidade, né, ao seu lado, isso vai ser retirado. Se tiver alguma falha energética no campo astral, naquela região sua, que às vezes é um defeito no corpo astral, isso passa fluídicos para o corpo físico ser sentidor. Né? Aí um bom médium e um bom centro de cura pode te ajudar. Os espíritos que estão aqui na Terra, em locais e casas abandonadas, estão no umbral? E como funciona o umbral? Vamos ver, vamos tentar olhar, esquece o plano espiritual, vamos olhar o plano físico. Quem é que fica morando em casa abandonada, velha, suja, arrebentada? Né? Só drogado, só nego, esses andarilhos débeis mentais que não funcionam muito bem da cabeça, tem problemas, sabe? Né? Que deveriam estar numa clínica sendo cuidado, mas se tornam andarilhos, moradores de rua, caras que perdem a noção, entram num desequilíbrio, alcoólatras, né? Então o que acontece? É esse tipo de gente que você vai encontrar nessas construções, ninguém lá. Porque veja bem, até se o espírito fosse um pouco centrado, ele ia limpar o lugar, né? Ele pega uma vassoura, vamos limpar, a gente vai morar aqui mesmo, vamos arrumar esse negócio, vamos deixar limpinho, né? Mas você acha que esse espírito que só bebe, só tem vontade de limpar algum lugar, ele vai ficar na sujeira, ele vai construir aquele mundo. Então, depois da morte, existe uma classe de espíritos assim também. São esses espíritos que vão procurar esses lugares para ficar. Espíritos que já eram assim, têm uma vibração muito densa, preguiçoso, né? Porque não é o fato de você ser pobre que você é obrigado a morar num lugar sujo. Você pode ser pobre e limpinho. Quantas casas humildes e simples eu já não entrei na minha vida, até em favela, mas a panela é tudo limpinha, a roupa tudo limpinha, o chão limpinho, beleza, até eu durmo lá numa boa, fico lá, certo? Porque, cara, né, é tudo uma questão de hábito pessoal, né? Então no plano astral é a mesma coisa, aqui no mundo físico, é onde as pessoas vão estar, quem está nesses lugares, né? Então é a mesma coisa no mundo espiritual, idêntico, tá? Não tem diferença nenhuma. Né? Você não vai encontrar um espírito super inteligente morando numa condição dessa. Claro, mas nunca mesmo. Né? Nessa grande transição, como podemos saber se permaneceremos no mundo de regeneração ou se seremos exilados? Não se sabe. Ninguém sabe.
Ninguém sabe, ninguém viu a tua ficha. Tudo é uma ficha, né? E a ficha não é só dessa vida. A ficha é uma construção de muitas encarnações que você viveu na Terra. Só que nós temos um porém, né? Eu já falei para vocês em outras conferências que 87,5% de todas as almas encarnadas hoje na Terra está na primeira encarnação. O que esse grupo de almas veio fazer aqui? Nesse momento crucial. Não é gente que vem... Então trouxe karmas de outros mundos. Trouxe a ficha corrida de outros mundos. Tá? Então, quem vai entrar na Era da Luz e quem vai partir para planetas que ainda estão na lei do karma, é muito difícil saber. Só os mentores astrais que têm todos os dados a seu respeito que vai fazer essa avaliação. Não me pergunte isso, que isso eu não sei. Os 5 ritos tibetanos realmente funcionam? Olha, cara, ritos são ritos, né? Já o próprio termo já diz, são rituais. Se os rituais funcionam ou não, a gente precisa ver para que serve cada ritual, né? Vou fazer um ritual para invocar o meu mentor, meu anjo da guarda. Não precisa nem de ritual para você fazer isso, né? Só levantou a cabeça, ô chefe, como é que tá? Tá todo mundo monitorizando, te vendo, de consciência. Vamos fazer um ritual para a prosperidade, certo? Né? Para ganhar dinheiro, entrar grana, tal, prosperidade. Em todos os aspectos. Vamos fazer um ritual, né? Vamos fazer um ritual para chover. Vamos fazer um ritual para chover. Tem a dança da chuva dos índios. Tudo aquela dança, né? Os maias, por exemplo, e muitos outros povos costumavam fazer sacrifício, o ritual de sacrifício de uma virgem aos deuses para termos uma boa colheita, né? Pô, a gente tem melhores usos para as virgens hoje em dia, né? Do que ficar sacrificando ela para os deuses, né? Você está entendendo? Então, dependendo do rito que você fizer, é utópico. Ele não tem sentido. Os espíritos não precisam de rito, né? Deuses não precisam de rito. É o homem, na sua sã ignorância, que cria rituais. Né? A igreja criou 1 milhão de ritual, né? Vai lá, senta, levanta, senta, levanta e reza, e gente ali, sabe? Todo ritual, não é preciso nada disso. O oriental senta com as pernas e fica quieto. Certo? Cada um tem um método, cada um tem um rito. Mas você está entendendo? Mas no fundo, não é preciso nada disso. Né? Como usar o estado da subconsciência para se conectar ao plano espiritual? Meio esquisito, não entendi. Não sei, mas subconsciente. Volta com a pergunta subconsciente, que a gente falou no começo aí. Como usar o estado da subconsciência para se conectar ao plano astral? Olha, o problema é o que você chama de subconsciência, sabe? Porque aqui a gente dá um monte de nome, né, para certos estados. Talvez o que você queira estar dizendo é o seguinte: quando eu entro num estado, né, mais sutil, né, o chamado que o pessoal chama de estado alfa, aquele estado mais relaxado, mais tranquilo, né? Isso facilita você ter uma percepção do plano espiritual ou uma experiência espiritual. Isso sim é verdade. Isso sim é verdade. Eu preciso mudar a minha frequência, porque eu estou muito agitado, eu chego a acordar. Se eu sento, relaxo, acalmo, a minha mente passa para um outro estado, aí o meu grau de percepção da espiritualidade aumenta. Tá? Aí sim, tudo bem. Professor, minha namorada tem um irmão que nasceu saudável, porém com poucos anos de idade apresentou uma doença e hoje é deficiente físico. Isso já era projetado para ele? Como pensar e entender isso? Com certeza é. Ninguém tem algo grave se não está no projeto. Certo? Se ele não fez nada de errado nessa vida, se simplesmente é uma doença que aconteceu e degenerou, tá? Com certeza tem aspectos kármicos aí. Ninguém paga aquilo que não deve. Ninguém vive uma situação na qual que o plano espiritual ele tem capacidade para curar qualquer coisa, para impedir qualquer tipo de evolução de doença. Ok? Então, por isso, se nós estamos vivendo uma situação, é porque de alguma maneira, né, nós estamos resgatando algo em função daquela experiência, daquela doença. Tá?
Temos 100% de livre-arbítrio ou o plano espiritual pode interferir em algo? Não, sempre tem uma interferência. Nós temos um certo livre-arbítrio aqui. Nós fazemos o que nós queremos aqui. Agora, você não vai para a Lua agora, né? Eu quero ir para a Lua. Não vai, não tem como. Nós estamos presos a essa condição. Então, nós temos que entender o que significa o livre-arbítrio do homem, né? O livre-arbítrio do homem é idêntico àquele livre-arbítrio que você dá para um assassino, você prende ele na cadeia. Você tranca ele e leva, aqui você tem toda a liberdade do mundo, mas nessa cela 2x2. Né? Então, nós também, nós estamos nessa condição. Quando você encarna num corpo físico, biológico, cheio de restrições, ele se assemelha a uma prisão, né? Na qual nós temos certos graus de liberdade usando esse corpo. Né? Não vou para o fundo do mar, não vai, você morre afogado. Não vou para o espaço, também você morre afogado. Se você não tiver uma ciência, uma tecnologia para levar esse corpo, né? Então tudo tem limites. Tudo tem limites. Claro que o nosso livre-arbítrio também é extremamente limitado. É possível enviar mensagens através do pensamento para uma pessoa que morreu tem pouco tempo e pode estar confuso com o desencarne, de modo a ajudá-lo nesse processo de pós-morte? Olha, depende. O lance é o seguinte, sabe? O lance é como essa pessoa é. Porque se essa pessoa estiver distante de você, ela não vai receber nada. Você pode, né? A única coisa importante é a gente mandar uma boa energia, mandar uma boa vibração, fazer uma oração do jeito que vocês sabem. Aí essa energia que você emana acaba chegando até ela. Mas como ela não é sensível, não é sensitiva, ela não vai sentir isso do outro, ela não vai ouvir nada de você do outro lado. Certo? A não ser que ela esteja perto de você, esteja em sua casa, né? Mas depende muito da situação. Então, né, o bom é a gente sentar, fazer boas vibrações, fazer boas orações, né? Pedir para o plano espiritual encaminhá-la, orientá-la, né, levá-la a bons lugares para que ela aprenda a nova jornada que ela está assumindo após a morte. É assim que a gente faz. Podemos reencontrar nossos animais falecidos em outros planos astrais? Vai depender muito, né, de quanto tempo ele morreu, porque os animais eles têm um processo reencarnatório mais rápido do que o ser humano. Né? Você tem um animal que morre, às vezes 5, 6 anos depois ele já volta a reencarnar. Sabe? E às vezes, né, você não tem esse tempo, né? Por exemplo, eu tenho uma cachorrinha, ela é minha xodó, morreu. Aí eu vou morrer 30 anos depois, 40 anos depois, você não vai achar ela, né? Vai ser difícil. A mediunidade pode ser bloqueada? Se sim, por quais motivos? Eu acho assim que se a mediunidade ela é um dom que foi dado a você pelas forças superiores, ela também pode ser retirada. Agora, se é uma conquista sua, você conquistou, você aprendeu, você trabalhou, você abriu, aí ela é sua. Mas aquilo que eu falo, todo indivíduo que trabalha intensamente para atingir um grau de consciência, ele não volta atrás, porque é ele que conquistou, não é algo dado. É a diferença, tem muitos médiuns por aí, né, que nem sabe lidar com a mediunidade que tem. Não sabe a riqueza que tem nas suas mãos. Ou morre de medo, ou não sabe lidar, né? Você está me entendendo? Então, é claro que tem retorno, há bloqueios, os espíritos se afastam. Os espíritos se afastam. Não adianta você ficar com a mediunidade e não tem ninguém com quem conversar. Esse é o ponto-chave da questão. Você não pode pisar na bola com os espíritos se afastam de você sim. Você continua médium, não tem ninguém para te orientar, adianta mediunidade? Não adianta para nada, não serve para nada. É possível, nessa vida, quitar todo o karma de outras vidas, sendo apenas uma pessoa boa? Olha, é difícil saber quem foi o quê, né, lá atrás, tal. Né? Mas o caminho é esse, ser uma pessoa boa, já é um grande passo. Como dizia o nosso grande filósofo, né? Como é que é o Gil Gomes, o grande filósofo Gil Gomes, né? Ele tinha, toda vez que ele terminava o programa dele, aquelas crônicas policiais, ele falava assim: seja um canalha a menos e você já vai estar contribuindo para o futuro de nossa sociedade. É só você não fazer merda, já tá bom demais, entendeu? Você tá entendendo?
Seja um canalha mesmo. Se você não for um canalha, você vai encher o saco de todo mundo, né? Mas só você não for, você já vai ajudar. Certo? Você não vai atrapalhar. Você não vai ser um bandido, um ladrão, você sabe? Você não precisa nem ser bom. É só você não ser um canalha. Não atrapalhar a vida dos outros. Né? Não assassinar, não roubar, sabe essas coisas? Então, já está ajudando. Agora, se você for ajudar, for trabalhar, é outra coisa, aí aumenta o seu dharma. Né? A retenção seminal pode ajudar a elevar a Kundalini? É uma das técnicas da Tantra Yoga. Tá? É uma técnica da Tantra Yoga. É não ejacular. Né? Para poupar a energia Kundalini e fazê-la subir pelos canais nadis da coluna vertebral. É uma técnica. Né? As crianças têm mais facilidade em realizar projeção astral e lidar com a espiritualidade em geral? Se sim, por quê? Porque ela não tem muita merda na cabeça, né? Eu acho que a criança está muito próxima da ingenuidade, da natureza vibracional dela. Então ela tem facilidade para contatos mediúnicos, para ser médium, sair fora do corpo à noite. Ela não tem lixo cultural enfiado na sua cabeça o suficiente. Não tem os medos enfiados. E às vezes se torna tão natural quanto caminhar, quanto andar, quanto fazer qualquer coisa. Né? Eu lembro da minha infância. Minha infância era assim. Eu não dormia de noite. Eu ficava fora do corpo a noite inteira. E era tão normal, tão natural, tão legal para mim. Não tinha problema, não tinha medo de nada. Sabe? Se a nossa alma é imortal, então por que precisamos materializar-se em um corpo físico para existir e ter consciência se a nossa alma já existe e já tem consciência no plano espiritual? A minha pergunta é, por que você vai na Disney? O que tem no parque da Disney que você vai lá que nem um maluco, gasta uma grana do cacete para ir lá na Disney? Levar as crianças, você entra na montanha-russa, entra nem pula de bungee jump. Por que você faz isso? Né? Se você está tão bem aqui no Brasil, tranquilo, tal, sabe? Então, o espírito sempre está procurando novas sensações, novas emoções, novas vivências internas, né? Então, quando você entra aqui, por que você age como um conquistador? Por que você tortura? Por que você mata? Por que você odeia? Né? Por que você faz isso? Como que você era em espírito? Porque você traz a índole de lá, pode ter certeza que quem está atuando é a alma. Você só toca a roupa aqui. Né? Isso prova que você tem muita coisa que aprender nessa vivência da Terra. Né? Porque quando o espírito está lá em cima, ele não sabe o que é medo, coragem, não vai morrer e tal. Então ele tem outro tipo de experiência. Mas quando ele é colocado numa condição kármica, é colocado numa experiência onde ele precisa desenvolver a coragem, vencer o medo, se tornar um guerreiro, né? Desenvolver o amor, a bondade, a benevolência. Aí está o grande teste do espírito. Por isso que ele vem aqui. Ele vem porque ele tem realmente coisas muito importantes para vivenciar e aprender na Terra. Senão o projeto Terra não seria nem um pouco necessário. É uma escola para o espírito. Tá? A Terra é uma grande escola para o espírito. Isso é muito importante que vocês entendam. Ninguém está vivendo aqui uma vida inútil. Né? Todos nós estamos vivenciando e aprendendo alguma coisa importante para a nossa alma. Durante uma projeção astral, podemos ir aonde quisermos nesse mundo ou existem limitações? É claro que existem limitações. É claro. Tem lugares que você não entra, tem lugares que são protegidos pelo próprio plano astral, pelos próprios espíritos. Né? Isso é normal, né? Você não vai. Porque é a mesma coisa aqui. Eu vou em lugar que eu quero? Não. Você tem lugar que tem guarda na porta, tem lugar com uma metralhadora apontando você. Você não entra. No plano astral é a mesma coisa. No plano astral você não entra em qualquer lugar, porque tem policiamento astral, tem toda uma coordenação. Certo? Tudo funciona. É a mesma coisa, é muito parecido com aqui. Né? Mas é claro que você pode sair do corpo, você vai entrar embaixo d'água, pode andar embaixo do mar, tal. Tem muita coisa que você pode fazer, que você não fazia com o corpo físico. Uma coisa que você não faz é ir para o espaço, vai para visitar uma outra estrela. Você não vai mais de jeito nenhum. Você volta arrasado, destruído. Né? Porque a radiação do espaço sideral detona o corpo astral. Então ninguém é tonto de sair sozinho no corpo astral para cima aí. Como faço para deixar de ter medo da morte? Acreditar na vida. Eu acho que você não tem que pensar na morte.
morte. Você tem que viver. Você tem que viver cada dia da sua vida como se você fosse morrer amanhã. Você tem que viver intensamente. Você tem que pensar na vida. Porque quando a morte chegar, você vai perceber que você está vivo. Não aconteceu nada. Você continua vivo do mesmo jeito. A morte é tão inconsequente, cara. Você não tem noção. As pessoas nem percebem que morreram, nem sabem que morreram, nem têm noção que morreram. A maior parte dos espíritos no astral não acreditam que estão mortos. Né? É muito difícil convencê-los que eles estão mortos. Porque não tem diferença nenhuma. Há possibilidade da nossa alma, o eu superior, esteja de alguma forma sendo perturbada por seres de outros planetas? Por exemplo, acordos e implantes? Não. Qual é a verdadeira liberdade da alma? Não. Veja bem, esquece essa história de extraterrestre que vem aqui perturbado ou mal. Aqui só tem uma coisa que perturba você e o ser humano. É espírito denso, é espírito umbralino. Que você atrai. Que você atrai. Tá? Que você atrai. Nenhuma raça avançada em tecnologia e ciência sai lá de fora e vem aqui perturbar a Terra, porque existe ordem, o plano astral é super organizado. Tá? As pessoas que transladam com tecnologia do espaço, elas estão tudo em contato umas com as outras, tem regras e leis. Não é assim do jeito que você pensa. Eu tentei sair de lá para perturbar minha vida aqui. O que ele ganha com isso? Você tem que entender o que um encosto ganha em perturbar a sua vida. Vamos começar por aí. Mesmo encosto. O que ele ganha em perturbar você? Ele só faz isso porque ele odeia você. Ele tem alguma entrave com você. Ele tem alguma merda que você fez para ele no passado. É igual a história, se vocês assistiram o filme do Divaldo, desde o começo do filme você vai ver que tem um espírito perturbador que persegue ele. Que é um encosto dele, de uma outra vida. Agora, por que aquele encosto está perseguindo o Divaldo? Alguma coisa errada eles têm entre eles. Tem alguma mutreta entre eles lá atrás. E depois o Divaldo descobre, né? Descobre que ele foi a causa da morte do cara numa outra vida. E o cara ficou com um ódio tão grande dele, que não largou do pé dele o tempo todo com aquele ódio. Então, é uma mutreta sua. Tem que ter um motivo para alguém odiar você, para alguém querer o teu mal. Sabe? Um ET não vai sair do plano distante com raiva e ódio. Você nem conhece, você nem sei o que você é. Né? As coisas não funcionam assim. Tá? Então, o que você fez lá atrás e o que você está fazendo hoje também pode estar em encosto. Se hoje você é um cara filho da puta, você pisa em todo mundo, você tá. Os espíritos do outro lado vão ficar com ódio de você, com raiva de você e vão atacar você. Sabe? E é assim que funciona. É assim que funciona. Bom, Ju, deixa eu dar uns recadinhos aqui então pro pessoal. Já está na hora da gente encerrar o nosso bate-papo. Foi super legal, gostei demais das perguntas hoje. Boas perguntas, bom nível. Estejam conectados com a luz, com a espiritualidade, que eu tenho certeza que nesse futuro só a espiritualidade vai realmente libertar o homem dessa escravidão planetária. Nós estamos saindo de um mundo de trevas e vislumbrando uma nova era de luz, nova era de paz e de amor para a humanidade. Muitas coisas irão acontecer, né? Os mestres das estrelas estarão trazendo aberturas fantásticas para todos nós, um grande contato com civilizações extraterrestres se aproxima. E isso significa que a Terra vai mudar muito nos próximos tempos que virão. Ok? Então, muita luz a todos. Namastê e até o próximo encontro, pessoal. Muita luz a todos.